Olá, boa noite. Estética ou saúde? Hoje o Panorama fala sobre o vale tudo na briga contra a balança. Com o verão chegando, aumenta o apelo por dietas milagrosas e aumentam também os riscos à saúde em nome de um corpo bonito. Vamos falar sobre os cuidados na ingestão excessiva ou insuficiente de alimentos, a importância de prestar atenção à qualidade e quantidade do que comemos e como controlar o peso sem prejuízos ao organismo e ao paladar. Veja também, nova área do espaço infanto-juvenil da Feira do Livro agrada a donos de estandes e as crianças. Em Erechim, uma pessoa foi presa e toneladas de alimentos impróprios para o consumo apreendidos durante força-tarefa. E ainda, Feira Internacional do Turismo de Gramado movimenta a Serra Gaúcha. A gente muda um pouquinho de assunto agora para falar do verão que está chegando e muita gente deixa para essa época do ano uma preocupação que deveria ser constante, perder aqueles quilinhos extras. Todos sabem que o sobrepeso e obesidade escondem problemas muito mais sérios do que aquela estética de beira de praia. Mas, infelizmente, é o apelo do corpo bonito que ainda leva a maioria das pessoas a deixar o sedentarismo e pensar em uma mudança na alimentação. Quando o verão se aproxima, junto com ele, vem a vontade de perder uns quilinhos. Muitas vezes, emagrecer não é somente uma questão estética, mas de saúde. Há um ano, Thaís escolheu a dança e o treino funcional como aliados na perda de peso. O resultado foi animador, perdeu 7 quilos. Quando a gente começou a fazer as aulas, a Savana foi me explicando que é tudo uma mudança de hábitos mesmo, tanto na alimentação, nas escolhas que tu faz no dia a dia, né, de subir uma escada, fazer uma caminhada um pouco maior, enfim, escolher uma comida um pouco mais saudável. E eu preciso confessar, não estou da minha melhor forma, mas quando eu perdi bastante peso foi exatamente o momento que eu cuidei bastante da minha alimentação, aliado com o exercício físico, né? Então, isso é inegável. Sim, as pessoas querem ficar magras, bonitas, o corpo perfeito, mas elas sabem que tem um caminho para isso. Então não existe mais assim, eu quero só emagrecer. Eu tenho dor nas costas, eu preciso melhorar minha dor nas costas. Eu tenho dor cervical, eu preciso melhorar minha dor cervical. Porque todo mundo sabe que não adianta chegar e simplesmente sair fazendo exercício sem uma avaliação prévia. A atitude de Thaís foi correta. Mudança na alimentação e prática de exercícios com a orientação de uma professora. Mesmo quando a grana está curta e não dá para seguir na academia, por exemplo, é essencial conversar com um profissional, estudar alternativas e não cair na tentação de resultados milagrosos. A minha dica é a pessoa se conscientizar, dar o primeiro passo, ter um pouquinho de paciência, mas perseverar, né? Conseguir manter esses resultados e um hábito novo, uma forma nova para que ela não precise novamente recorrer a dietas imediatistas e sim ela conseguir manter uma qualidade, né, e a estética que ela deseja, né? É isso que as pessoas têm que entender, que não existe essa coisa do a academia vai fazer um milagre em cima de mim. O treino que a professora vai dar vai me salvar. Não. 80% a culpa é do aluno, a alimentação dele. E 20% é o teu treino. É a tua dedicação. Outra dica importante é controlar as expectativas e a ansiedade. Alcançar a meta leva tempo. O ideal é buscar orientação nutricional e manter os exercícios durante todo o ano. Mas se não for possível, não adianta exagerar já de início. É importante não exagerar tanto para perder aqueles 3, 5 quilos em um mês. Isso torna um pouco, não perigoso, mas não tão bom assim, né? Seria é tudo que vem rápido, a gente acaba perdendo rápido. Então seria interessante aquele trabalho mais progressivo. E aos pouquinhos a gente perdendo e melhorando a qualidade dos exercícios. E trabalhando de uma forma mais contínua do que aquela coisa um pouco mais exagerada durante 2 meses. Tanto para o público que faz exercício quanto para o público que não faz exercício, esse foco, né, de diversificação, de orientação, de consciência, de alimentação regular, né, de organização alimentar, ele é o principal para a gente conseguir ter sucesso e resultado. Poder comer melhor, sem se privar todos os dias, e conseguir a regularidade na atividade física
certamente não são tarefas fáceis, mas trazem mais resultados do que apenas o emagrecimento. É outra vida, assim, tu acorda numa outra disposição, tu sabe que hoje tem treino, então tu já começa o dia com mais gás, ou às vezes tu tá naquele dia terrível, assim, que tu não aguenta mais, e aí tu chega aqui no treino e tu extravasa tudo, assim, então varia de dia pra dia, né, mas a motivação é sempre a mesma, né, de buscar uma vida um pouco mais saudável e estabilizar a correria, assim. Pode cair. Vai daí! Não tem jeito. Cuidar da saúde exige mesmo esforço, principalmente para quem luta aí contra a balança. E como já tem muita gente nessa operação verão de perda de peso, o Panorama aproveita para discutir o assunto e dar algumas dicas. É por isso que a gente recebe aqui no estúdio a nutróloga Jaqueline Coelho e a psicóloga clínica Anícias Moura Ramos. Boa noite, bem-vindas ao Panorama. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder conversar. Bom, a gente viu aí que não tem receita mágica, não tem milagre, tem que suar mesmo. Tem que ter esforço pessoal para seguir uma alimentação balanceada, fazer uma atividade física, controlar o comportamento em relação à alimentação, é importante. O comportamento, estamos aqui com uma psicóloga justamente porque não basta só alimentação e atividade física, é o principal, mas o psicológico também pode pesar muito, né? Com certeza. Não adianta só querer mudar o hábito, tem que mudar o padrão de comportamento, a sua relação com a comida. Quais são os principais problemas que você identifica no consultório, por exemplo? Questão de ansiedade, pessoas depressivas que acabam, muitas vezes têm uma autoestima baixa, acabam se escondendo através do peso, questões às vezes já de transtornos como anorexia, bulimia. A ansiedade faz com que a pessoa não tenha o que fazer, estou ansiosa, vou lá e como, ao invés de fazer um exercício respiratório, e dar uma caminhada, tomar um copo d'água, buscar alguma coisa para não comer desnecessariamente. Mas ela não tem consciência de que ela está comendo por ansiedade. E muitas vezes come numa voracidade muito grande, e não dá tempo nem de cérebro se dar conta que já está saciado. Tem muita dieta também, dieta da moda. Ultimamente a gente vê muitas restritivas, né? A gente só pode comer proteína, não pode comer carboidrato. O que está mais na moda e quais são os perigos desse tipo de dieta? Na verdade, hoje em dia se coloca muito o pensamento do que é bom e o que é ruim, né? Então, as pessoas, elas rotulam o alimento, esse alimento é bom e esse alimento é ruim. Quando, na verdade, todos os alimentos, eles são bons de alguma forma, mas também podem ser ruins dependendo da relação que tu tiver com aquele alimento. Então, se criou o que a gente chama de uma carbofobia, né? Não pode ter carboidrato na alimentação. Não pode ter glúten na alimentação, não pode ter lactose na alimentação. E aí, como não pode ter carboidrato, eu vou excluir as frutas porque as frutas têm carboidrato. E eu vou excluir os legumes porque os legumes têm o carboidrato. Então, na verdade, a pessoa acaba restringindo muito a sua alimentação, causando distúrbios alimentares. Isso pode precipitar uma anorexia, uma bulimia, né? Causando carências nutricionais também em cada paciente, na verdade. Pode comer de tudo, mas não demais. Isso. Na verdade, é tudo com moderação. Pode comer de tudo se não comer tudo, né? Então, é importante que cada alimento tenha a sua função no nosso organismo e a gente não deve trabalhar excluindo eles. E deve se parar um pouquinho com isso que a gente chama de terrorismo nutricional, né? É um terrorismo, não pode ter glúten na tua alimentação, porque pode morrer, né? Então, é muito importante poder trabalhar isso também. Parece que a questão do glúten e da lactose virou moda. Né? Parece que é um modismo. Então, não posso, me faz mal. Mas fez exame, tem intolerância. Não, mas eu já sei que me faz mal. Então, as pessoas não se dão conta disso, porque alguém disse que faz mal, elas vão naquilo ali. E elas não se dão conta que essas dietas que elas fazem de forma inadequada pode causar maiores prejuízos. Bom, agora a gente interrompe um pouquinho a nossa conversa para contar uma história de sucesso quando o assunto é perda de peso. O exemplo vem da Nigéria e ganhou as páginas de um livro. O repórter Carlos Poct
foi conversar com a autora que passou por essa transformação e esta semana visitou a Feira do Livro de Porto Alegre. Ela perdeu 40 quilos em uma jornada que virou livro, aliás, best-seller. Ao meu lado está a escritora nigeriana Remil Adokun, que vai falar agora conosco sobre esse livro que ela escreveu e que virou febre no mundo todo, principalmente entre as pessoas que querem emagrecer. Conta para nós quando começou essa jornada e por que começou essa jornada. Começou em 2013, eu pesava 110 quilos, perdi 40 quilos em 10 meses porque meu namorado me chamou de gorda e eu fiquei com muita raiva e eu queria mostrar para ele que eu podia fazer. Só que quando eu comecei, eu só pensei em perder uns 5 quilos. Só que eu perdi 5 quilos, eu gostei, depois 10 quilos eu gostei, depois 20, depois 10, depois 40. Né? Eu perdi isso em 10 meses, continua sendo a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E é por isso que eu jurei que eu nunca mais vou ser gorda. Mas no teu livro tu fala uma coisa muito interessante que é a consciência alimentar. O que significa essa consciência alimentar? Eu acho que a gente tem que pensar não só nas coisas que a gente vai comer, aquilo que a gente come, mas como que as coisas que fazem a gente comer, né? A nossa mente é muito importante para a gente ser saudável emocionalmente, porque isso faz uma grande parte de como a gente come. Quando a gente fala de alimentação e de sentimentos, não tem como deixar de fora a ansiedade. Para quem é muito ansioso, qual a dica que tu pode dar agora para a pessoa que está nos assistindo? Para mim, o que ajudou muito é a meditação. Né? Respira, pausa, né? Para e pensa. Isso vai ser minha dica. Uma meditação sempre ajuda. Remy, muito obrigado pelas suas informações. Carlos Fock para o Panorama. Isso aí, a gente viu mais uma vez a importância então de controlar as emoções. Tem que ir para um médico mesmo? Se a ansiedade estiver atrapalhando muito, um psicólogo pode ajudar? Pode. Eu trabalho com a linha cognitiva comportamental e eu sempre digo para o paciente, 50% é tua responsabilidade, 50% é a minha parte. Agora, se tu não fizeres a tua parte, nada vai adiantar. E é interessante que quando eles esquecem ou fogem da dieta, eles não vêm na consulta, ou eles se boicotam porque se pesaram e tinham emagrecido só 100 gramas, então eles não querem. Então, assim, a gente tem que estar sempre trazendo para eles fazer eles pensarem o que está por trás, né, dessa obesidade. O que leva eles a comerem tanto, o que existe ali. E muita gente tenta fugir porque é dolorido, né? O processo terapêutico é sempre um pouquinho dolorido. Para quem está começando, está com dificuldade de seguir uma dieta, quais são as dicas que você daria? Como começar sem ser muito radical, até para tentar manter, né, a longo prazo uma dieta um pouco mais saudável? Eu sempre peço para o paciente, na primeira consulta, alguns pacientes eu não trabalho com cardápio, porque eu sempre peço que ele primeiro consiga perceber o que ele está fazendo. E aí, 2, 3 dias, analisa o teu hábito alimentar. Normalmente eles conseguem enumerar 1 ou 2 coisas que eles sabem que fazem errado. Né? Então, aquilo tu vê, tirar aquele hábito é uma coisa fácil, média, difícil. Então, começa tirando as coisas que são ruins facilmente. Né? Então, é fácil para mim parar de tomar refrigerante. Então, para de tomar o refrigerante. Né? É mais difícil para mim conseguir parar de comer o doce. Então, deixa essa meta de parar de comer o doce um pouquinho de lado e vamos trabalhar as outras coisas que tem. Então, o primeiro passo é refletir como que está sendo o seu comportamento alimentar, né? E trazer para a consciência isso que está acontecendo. Eu tenho ansiedade? Tenho. Essa ansiedade eu consigo controlar? Eu não consigo controlar? Se eu não consigo controlar, eu procuro ajuda. É importante conseguir detectar isso. Se eu consigo controlar, que bom, legal. Então, vai trabalhando os pontos positivos sozinho e os pontos positivos que não consegue trabalhar sozinho, procura ajuda. Certo. No próximo bloco, a gente continua essa conversa e a gente também vai mostrar como a tecnologia pode ajudar na perda de peso. E nós temos um exemplo que vem de Erechim sobre emagrecimento de peso. Quer dizer, perda de peso. Aplicativos que ajudam a emagrecer. Vamos dar uma olhada como eles podem colaborar.
mercado tecnológico vem crescendo muito nos últimos anos. Tarefas que eram anotadas no papel, hoje já estão digitalizadas e podem ser acessadas em um dispositivo, a qualquer lugar e em qualquer momento. Na área da nutrição não seria diferente. Atualmente foi lançado um aplicativo de celular onde o plano alimentar está disponível no aparelho. E ainda melhor, notifica os horários das refeições e te lembra, por exemplo, que você precisa beber água. A nutricionista Cássia Nogueira de Erechim já é adepta deste aplicativo e nos conta que essa tecnologia facilitou muito o acompanhamento com o paciente. O objetivo dele é melhorar a aderência do paciente ao plano, então procurar com que facilite que o paciente siga o plano. Por exemplo, se eu te fizer uma dieta e te der uma folha simplesmente, se você não quiser seguir, você simplesmente exclui aquela folha, deixa de lado, ou tá num lugar, esqueci a folha, não sei o que eu tenho que comer, enfim, acaba não aderindo tanto ao plano. Também ele vai lembrar de tomar água, então o horário que eu estipular lá para o paciente, ele vai despertar, o paciente lembra que ele tem que tomar água. No aplicativo também estão disponíveis algumas receitas que hoje, com o ramo alimentício em expansão, já se pode encontrar facilmente os ingredientes para prosseguir com o plano alimentar. E dentro desse aplicativo, a nutricionista Cássia Nogueira disponibiliza várias receitas que podem ser feitas dos ingredientes encontrados facilmente. Hoje em dia é muito fácil para as pessoas que são intolerantes a glúten, intolerantes à lactose, encontrarem os ingredientes, né, Cássia? Isso, fica muito mais fácil porque acabou que vem sendo bastante discutido isso na mídia, né? Então, a indústria acabou dando bastante opções. Só que é sempre importante saber olhar os ingredientes, né? Para não estar comprando um produto sem glúten, sem lactose, mas cheio de açúcar, cheio de corantes, enfim. Então, aqui é um exemplo que tem vários ingredientes legais. Você pode montar uma receitinha, opção de lanche, opção de café da manhã, tá? Deixa eu mostrar, por exemplo, aqui a farinha de coco. Né? De baixo índice glicêmico, tem fibras e para quem é sensível, intolerante ao glúten, é uma opção legal. Então você pode estar usando uma fruta, uma banana, por exemplo, que é uma fruta doce, que dá energia, tá misturando com farinha de coco, aí pode fazer um mix de farinha, né, com o amaranto, né, amaranto em flocos ou batido, pegar uma linhaça para estar acrescentando mais fibra, o próprio cacau em pó, que tem flavonoides também, né, então dá para estar usando, mistura tudo, pode estar colocando um ovo também, mistura tudo com a banana e as farinhas, e coloca na frigideira, então vai ficar uma panquequinha. Aí você pode estar adicionando de cobertura mel ou a própria pasta de amendoim, né, que acaba sendo bem mais prático, escolhe os ingredientes, é só amendoim, não passa fome e acaba sendo uma coisa bem prazerosa de se fazer, porque a cozinha às vezes acaba sendo uma terapia, né? Você vai, cria receitas e além de tudo está dando benefícios para o seu corpo e tendo resultados, assim. Bom, aqui no estúdio a gente volta a conversar com as nossas convidadas de hoje, que são especialistas em emagrecimento, vão trazer as dicas para a gente, a nutróloga Jaqueline Coelho e a psicóloga clínica Anices Moura Ramos. Bom, a gente viu aí um pouquinho da tecnologia ajudando nesse processo. É realmente uma grande contribuição. O que mais que a tecnologia pode fazer para a gente nessa área? Bem, a gente observa nos restaurantes, né, que hoje a primeira coisa que vai para a mesa não é o prato de comida, é o celular. E aí as pessoas vão comendo e passando o dedo na tela. E não conseguem perceber nem o que elas estão comendo. Elas não mastigam, elas engolem. Isso é o lado negativo, é o lado então, negativo, o lado distraindo. Mesmo em casa, vou comer sentada em frente à televisão. Não, senta à mesa, desliga todos os eletrônicos, concentra no que está comendo, mastiga com calma, não tenha pressa, saboreia a comida, porque para o nosso cérebro ter a certeza de que estamos saciados. Senão aquilo vai, eu vou comendo e não sei nem o que eu estou comendo. O celular pode acabar fazendo com que a pessoa coma mais sem perceber. Sem perceber. E os aplicativos, eles ajudam quem tem o perfil para preencher o aplicativo. Então também não é todo paciente que se beneficia. Então às vezes contar caloria, um paciente extremamente obsessivo e ansioso pode piorar a ansiedade dele. E aí isso faz com que ele coma mais, anote mais, se frustre mais e não consiga emagrecer. Né?
E para quem não tem esse problema, digamos que a pessoa controle um pouquinho a ansiedade, mas está querendo fazer aí um balanço de como está indo a sua dieta e exercício físico. O que a gente tem nessas áreas? Tem então controle de calorias e para exercício físico, algum exemplo? Tem aplicativos da própria Nike, né, e aplicativos que fazem treinos de HIIT para fazer em casa, no domicílio, no parque. Então também são aplicativos que ajudam, mas é importante a pessoa sempre procurar um profissional, porque ela pode se lesionar. E aí ela se lesiona com o aplicativo e vai ficar 10, 15 dias parada sem atividade física. Né? Então tem que filtrar um pouco. O aplicativo ele é muito bom, mas tem perfis de pacientes que vão se beneficiar deles e tem perfis de pacientes que não, que podem ser pior. Né? Então é importante não generalizar, todo mundo sair contando caloria e fazendo exercício do aplicativo. Pode ajudar, mas também tem um outro lado. Agora a gente fala muito de pessoas que estão querendo perder peso, mas a gente também tem distúrbios, mesmo quando a pessoa não precisa perder peso, ela acaba querendo emagrecer cada vez mais. Sim. Como é que a gente trata isso? Bom, é um caso mais complicado, né? Porque a pessoa normalmente ela tem uma distorção de imagem. Então ela não consegue ver que ela já está magra. Ela quer continuar emagrecendo. Então tem se fazer todo um trabalho em relação a isso, né? Tem que ser multiprofissional, não dá para querer tratar isso isolado, pegar o paciente e dizer, não, é só psicológico, não. A gente tem que trabalhar como equipe para poder ter um bom resultado, porque não é um tratamento tão simples assim como parece. E normalmente também essa pessoa, ela dificilmente vai chegar no psicólogo se não for encaminhada. Então, provavelmente ela vai consultar um nutrólogo, um nutricionista ou endócrino para continuar a perda de peso. E aí precisa ter um bom vínculo para fazer essa pessoa se dar conta que ela não precisa emagrecer, que ela está dentro do normal e que ela está correndo risco e emagrecendo cada vez mais. Para aí conseguir encaminhar para o psiquiatra e para o psicólogo. Porque ela sozinha não vai se dar conta e procurar um psicólogo. Não procura. Porque o peso é muito uma questão de saúde, né? Então, não necessariamente uma pessoa que quer emagrecer está achando que está gordinha, mas está com os exames em dia. Qual é o limite aí? Como é que vocês orientam para que alguém que está com problema de estética não acabe exagerando? Sempre é importante perguntar na primeira consulta o que a pessoa imagina para ela, né? Porque normalmente o paciente que tem um distúrbio, ele vai imaginar uma coisa muito impossível, né? É uma pessoa de 1,70 m que quer pesar 40 quilos. E aí tu vê que tem uma distorção muito grande. Diferente daquela pessoa que chega no consultório e diz, não, eu engravidei e aí eu ganhei 5 quilos e agora eu quero perder esses 5. Pode ainda estar dentro da normalidade, mas não era o peso habitual dela. Então ela não se sente bem com aqueles 5 quilos a mais mesmo estando dentro da normalidade, porque a vida inteira ela manteve um peso menor. Então é importante, durante a conversa, sentir isso, qual é o objetivo do paciente, se aquele objetivo é algo real ou é algo imaginário, né? É além da normalidade. Que outro tipo de problema, a ingestão muito baixa de calorias, ou então problemas para o paladar, o paciente pode ter com uma dieta restritiva demais? Então, assim, depende do que o paciente vai restringir, né? Então, como eu falei, atualmente está muito na moda o cortar carboidrato, né? Eu vou viver de proteína e salada. Então, o carboidrato ele é a nossa fonte de energia, as nossas células vivem à base de glicose, né? E tu só vai conseguir essa glicose ou ingerindo o carboidrato, ou tu vai obrigar o corpo a produzir essa glicose. Então, como tu não está dando energia e provavelmente está fazendo uma atividade física, está fazendo o teu trabalho, está indo tudo bem, teu corpo precisa produzir. E vai produzir da onde? Ou da gordura ou da parte muscular. Então, às vezes, o paciente chega no consultório porque ele não está conseguindo emagrecer, mas perdeu um músculo. Por quê? Porque foi a forma mais fácil que o corpo encontrou de produzir aquela glicose, consumindo mais o músculo do que a gordura. Então, pode ter sintomas de fadiga, cansaço, cãibras, dificuldade de concentração, falta de energia para terminar as atividades do dia a dia, né? E acaba não relacionando. Porque eu tirei o carboidrato. Não, acha que é porque está faltando tomar água e aí acaba tomando água demais.
né? Então também é importante isso, aquele mito que tem que tomar 2 litros de água por dia. Não, é muito individual, cada pessoa tem a sua necessidade. Como motivar quem está querendo perder peso, mas está aí nesse sacrifício, quase desistindo? Primeiro a gente tem que ver se realmente a pessoa quer perder peso, porque muitas vezes eles chegam com o discurso de que querem perder peso, mas eles passam o tempo inteiro se boicotando, quebrando as combinações feitas, dando um jeito de não querer. A partir do momento que a pessoa quer realmente, a gente começa a traçar um plano de atividades. Na cognitiva a gente trabalha com a agenda e aí a gente vai desenvolvendo com eles atividade física, cumprir os horários de refeição, sentar à mesa para fazer a refeição, fazer meditação, exercício respiratório, dar uma corrida quando se sente muito ansioso, porque são maneiras de dar uma baixada na ansiedade e engordar. Tá certo. Muito obrigada. Agradeço a presença de vocês aqui no Panorama e essas dicas que trouxeram sobre emagrecimento. Obrigada a você.